Os outros estão satisfeitos, você que não está. A gente tem sempre tido essa posição de pessoas que não estão contentes com isso, com aquilo e tal. E às vezes essa onda de insatisfação contamina. Daqui a pouco tem muita gente insatisfeita exatamente por causa daquele outro que estão insatisfeitos. E gera então às vezes conflitos. Ciúmes, também um problema que gera às vezes dificuldades. Então há várias coisas que muitas vezes promovem divisões na igreja, prejuízo grande. É bom que se diga que não há nada errado em se ter opiniões divergentes. Nunca a gente vai pensar todo mundo igual. Há diversidade de pensamento, na igreja não pode ser diferente. O que é errado? Errado são as divisões. É a gente permitir que as nossas opiniões divergentes promovam divisões. Errado é a formação de grupinhos. Como é difícil evitar isso? Sempre tem aquelas pessoas com quem a gente se identifica mais. Isso é normal. E a gente acaba formando um grupo da gente. E o outro também. E isso prejudica o mandamento da igreja. Porque uma pessoa que vem de fora tem que escolher o grupo que vai entrar. É difícil, né? E às vezes ela fica isolada, não é recebida, não consegue interagir, se entrosar. Esse é o problema que às vezes acontece. O problema é a inimizade. Jamais poderia acontecer entre nós. Nós somos uma família, podemos até divergir, mas não podemos permitir que isso resulte em inimizade. O ideal é que as pessoas tenham maturidade suficiente para brigar no campo das ideias, né? Mas não que isso venha afetar o relacionamento pessoal. A gente pode até ter uma opinião divergente, mas isso não pode afetar o nosso relacionamento pessoal. Uma igreja só pode ser vitoriosa, só pode ser forte quando há verdadeira união entre todos os membros. Esta é uma verdade bíblica. Jesus em Mateus 12:25 disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós não podemos imaginar uma igreja vitoriosa se ela está cheia de divisões, cheia de grupos. Infelizmente, nós só podemos pensar em derrotas quando isso acontece. Quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um dos primeiros problemas identificados são as divisões presentes naquela igreja. A igreja de Corinto, ele disse domingo, era a igreja mais problemática do Novo Testamento. A gente encontra problemas também na igreja lá dos Colossenses, dos Tessalonicenses, encontra problemas também na igreja de Filipos. A gente encontra dificuldades naquelas igrejas, mas não tanto quanto na igreja de Corinto. Era uma igreja que estava dividida em 4 grupos. Que coisa triste, né? Havia um grupo, se dizia grupo de Paulo. Paulo nem queria saber disso, ele não era chefe de grupo nenhum. Havia aqueles que eram do grupo de Apolo. Apolo também não estava preocupado com isso. Havia aqueles que eram do grupo de Cefas, que é Pedro, e havia aqueles que diziam que era do grupo de Cristo, né? O grupo se julgava talvez mais espiritual e talvez era até o pior grupo. Então 4 grupos havia ali na igreja. E por que surgiram esses grupos? Um teólogo, Bittencourt, ele afirma que foi devido à ausência logo de pastor. Então a igreja ficou um bom tempo sem pastor, e quando não há uma liderança, não há um líder, às vezes o grupo acaba se dispersando e se dividindo. Foi o que aconteceu, segundo esse teólogo, da igreja de Corinto. Então, o grupo de Paulo, qual era esse grupo? Era o grupo dos gentios. Paulo pregava o fim da lei e a liberdade cristã.
Então, provavelmente, este partido degenerou sua pregação para outros fins. Já saiu um pouco da linha de Paulo. Havia um grupo de Apolo. Apolo era um judeu, cristão de Alexandria, um centro intelectual e filosófico, uma cidade famosa. Os de Apolo estavam fazendo do cristianismo uma simples filosofia intelectualizada da vida. Caiu num perigo muito grande. O cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo é o quê? É um compromisso de vida com Cristo e com o seu reino. Não é apenas uma filosofia de vida, é viver uma vida de compromisso com Cristo. Então esse grupo de Apolo também estava desvirtuado, estava indo para um caminho perigoso, que prejudicava, inclusive, a igreja. O grupo de Cefas, Cefas era o nome judaico de Pedro, e o grupo de Cefas eram judeus com um profundo apego legalista, ou seja, continuaram apegados ao ritualismo da lei. Então aquelas pessoas, Pedro tinha um apego muito grande, por exemplo, a questão da circuncisão. Ele achava que a circuncisão não podia cair. Ele era um judeu assim, muito apegado ao judaísmo, e ele queria trazer isso para a igreja. Que situação difícil. E até entre ele e Paulo havia uma discrepância. E algumas pessoas, então, naturalmente, que eram crentes judeus, acabaram querendo ser desse grupo de Cefas. E havia um grupo de Cristo. Qual é o defeito deste grupo? O defeito desse grupo não estava em dizer que pertencia a Cristo, mas em agir como se Cristo pertencesse somente àquele grupo. Esse é que era o erro. Cristo era só deles. E hoje a gente vê também esse problema aí, né? Nós vemos denominações dizendo que são donas da verdade, mas só é salvo quem é de lá. Se não for da minha igreja, ele está salvo. Então é esse grupo aí que tinha na igreja de Corinto. Não for do meu grupo, está errado. Naturalmente que isso não tem base bíblica, porque o Salvador quem é? Jesus. Jesus é o Salvador. Não é uma igreja, não é uma denominação que vai salvar ninguém, não é um batismo que vai salvar. Aliás, batismo não salva ninguém. Batismo apenas é um símbolo da nossa união com Cristo, não é para salvação. Então, diante de toda esta situação, Paulo faz este apelo veemente à igreja de Corinto. Qual é o apelo que ele faz? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que apelo que Paulo faz. E esse apelo tem que ser feito hoje, de vez em quando, na igreja, para que todos sejam unidos, pensem da mesma forma, andem na mesma direção, porque quando isso acontece, a igreja vai bem, o trabalho de Deus vai bem, prospera, cresce, as pessoas chegam e se sentem bem. Muito bem, então vamos agora entrar propriamente no assunto que nós ficamos na introdução do domingo passado. Nós vamos